Oiê, de volta por aqui. Há muito tempo não apareço. Eu resolvi criar um diário dos meus pensamentos, dos meus devaneios e de um projeto muito especial nesse ano, que é o projeto Emagrecer 1414, no qual eu desafiei, não foi nem um desafio, foi um acordo com o meu amado PS e ele faz aniversário dia 14 e eu também. Eu no começo, eu no final do ano e ele no começo. Que a gente determinou que do aniversário dele até o meu, que é lá em novembro, a gente ia chegar no peso ideal, comer direito, fazer atividade física, enfim, buscar ter uma vida perfeita dentro do que a gente pode, né? A gente tem idealizações e a gente precisa buscar, porque senão a vida não faz sentido. E aí, desde o que aconteceu em 2019, 2020, né? Mais especificamente no Brasil em 2020, 21, 22. E esse ano é que tá melhor, né? Agora que a gente está tendo uma vida um pouco mais normal. E eu fiquei doente, por isso que eu sumi. Eu não sei se devido a um efeito colateral dessa situação toda do passado, ou se é uma virose, tossindo demais, garganta fechou. Fiquei com febre, passei mais de um mês me sentindo mal. Digo que nos últimos 3 dias é que eu me sinto mais eu mesma. É uma fraqueza, uma sensação de fraqueza, muita tosse. E eu trabalho dando aula, não é todo dia na semana, mas sempre que eu estava dando aula, eu faltava morrer de tossir à noite. Noite inteira tossindo, não dormia direito, aí atacava pulmões. E por aí, como é que tá? Porque minha cunhada que mora lá no Ceará diz que também tá marido com a mesma situação, tossindo pra caramba, uns resfriados sem explicações. Pode ser uma virose forte, né? Que tá atacando aí todo mundo. Eu fiz uns melados caseiros que me ajudaram e agora eu tô de volta por aqui para continuar com esse projeto 1414. Porém, mesmo doente e tal, eu fiz o que estava ao meu alcance naquele momento. Que eu penso que é isso que tem que mover a gente, né? O sempre buscar. Porque senão a gente desiste das coisas boas da vida, porque elas geralmente trazem um pouco mais de dedicação, exigem um pouco mais de dedicação, né, da gente. E fazendo um resumo de como eu me comportei diante da proposta da dieta de emagrecer, eu, no começo do desafio, tinha conseguido eliminar 2 quilos. E aí voltei 1 quilo. E aí, doente, eu falei, ai, eu não vou me preocupar com isso agora não. Só que eu também não enfiei o pé na jaca, né? Qual foi a minha atitude? Eliminar o açúcar. Eu já tinha até dito aqui em vídeos anteriores que eu ia tirar açúcar, arroz. Não dei conta. Mas aí, depois de muitas reflexões, sabendo que açúcar é altamente inflamatório para o corpo, infeliz, com os quilos a mais, eu decidi bater o pé firme, né, com uma certa agressividade, assim, na intenção, com muita determinação, eu tirei o açúcar. E foi assim, falei, não quero mais. Foi assim, meio revoltada comigo mesma. Falei, chega, e aí determinei, os 2 dias foi meio complicado, o terceiro dia também, mas eu consegui e hoje eu não sinto mais falta do açúcar. Isso deve ter um mês e pouco dessa decisão. E há uma semana atrás, assim como eu pensei, eu consegui o açúcar, sobre o açúcar, eu pensei agora é hora de eliminar o arroz. Eu parei para refletir porque é muito importante a gente se conhecer, né? Eu faço muita questão de café da manhã, não gosto de ficar sem, gosto de um carboidratozinho, uma tapioca, um biscoitinho de queijo, um pãozinho de vez em quando. Então eu pensei, eu vou eliminar o arroz que não faz tanta diferença, eu não faço muita questão de arroz no almoço. E assim eu fiz. Tem quase uma semana, já deve ter uns 5 a 6 dias. Não foi difícil porque eu já estava segura em relação à minha capacidade de conseguir, porque eu tinha feito isso com açúcar. Então, é sempre importante a gente se testar e manter o propósito, porque isso dá força para a gente ter convicções quando a gente se mete a criar novos projetos na vida.
Eu já fiz um detox na alimentação. Nesse detox era umas 2, 3 semanas, eu acho, que você não tomava café, nem leite, nem comia carne vermelha, não tomava açúcar, não comia arroz. E não dava fome, porque você tinha alimentação certinha e com os nutrientes necessários. E aí, o bacana é que assim, os 3 primeiros dias seu corpo parece que entra em colapso, mas depois a gente sente uma paz, uma disposição que é assim, maravilhoso. E aí, diante dessas lembranças, eu refletindo, pesquisando muito sobre alimentação saudável, eu sempre gostei de me informar bastante. Tem muito canal aqui no YouTube bacana. E aí, lembrando de tudo que eu já sei sobre alimentação, e hoje eu estou um pouco mais conectada com a minha espiritualidade, e isso traz muita reflexão, muita escuta do corpo. É uma prática, a meditação pode servir como uma prática de mindfulness, né? O estado de presença, de atenção. E dessa forma eu fui percebendo, sentindo as reações do meu corpo com a alimentação que eu estava levando. E aí a gente não dorme direito, uma agonia sem sentido, uma sensação assim no corpo meio que, sabe, quase como se a gente tivesse gripado, um cansaço, né? E aí eu resolvi tomar a decisão de falar, acabou arroz, nem pensar. E aí, olha, nos últimos 3 dias eu já perdi mais 1 quilo. Vou dizer que abandonei. E por que toda essa ladainha, né? Toda essa conversaiada, essa dificuldade? Porque esse projeto 1414, eu quero que ele seja um marco definitivo na minha vida saudável. Lá em 2020, eu tinha engordado 7 quilos pela situação da gente ficar dentro de casa demais e gerar ansiedade. A gente não sabia nem como lidar com essa situação toda no mundo. E aí, engordei 7 quilos. Aquilo me incomodou bastante. Quando eu me olhei no espelho e não me identificava, porque assim, eu nunca tive mais peso, assim. E por mais que umas super simpáticas, que até estão seguindo aqui no canal, disseram assim, você tá linda, não tem que emagrecer nada, tá ótima. Eu fico super feliz pelo carinho, pela delicadeza, né? Mas a gente tem a referência de nós mesmos do passado, e se a gente pode voltar àquele corpo, e isso é algo saudável, por que não buscar, né? Cada um vai ter a sua referência, né? E a minha é da pessoa que eu era há um tempo atrás. E não é só isso. 5 quilos a mais me atrapalha a dançar. 7 quilos a mais, como eu tava, atrapalha a caminhar. Subir uma passarela tava ruim. E eu dou aula de dança. Não dá pra ficar 9 quilos a mais, como aconteceu. E aí eu tava com 666 no começo do projeto e agora tô com 64. Então 60 quilos, 66 quilos e 600 gramas e agora eu tô com 64 e 750. Então, tinha perdido 2 quilos, voltou um, voltou de novo os dois. Então zerou agora do que eu tinha perdido, né? E agora batalhar para mais. E aí algo que eu já sabia, mas que é muito interessante, não sei se você sabe. A gente às vezes acha que tem que se matar na academia para emagrecer e, gente, 80% do emagrecimento é alimentação. A academia a gente precisa fazer sim, para dar disposição, para sentir bem-estar, liberar os hormônios aí da alegria, do bem-estar, mas e também a questão da massa magra, né, não perder músculo. Mas o emagrecimento em si, o que determina é a alimentação. E aí eu tô percebendo que se a gente se nutre, dá os nutrientes. Gente, eu tirei o arroz e não senti falta, não senti fome. Por quê? Porque eu dei os nutrientes que o meu corpo precisava. Teve um dia que eu comi castanha, que eu tava precisando de um detox, então eu não quis nem frango, nem nada durante o dia inteiro. Tomei meu cafezinho com tapioca e ovo de manhã, café, um pouquinho de leite. E aí determinei que no resto do dia eu não ia comer nada pesado. Então chegou a hora do almoço, tomando muita água durante o dia. Na hora de almoço fiz uma caçarola de chá e tomei. 1 hora depois comi um pedacinho de melão com chia por cima, aveia e 3 nozes. Gente,
eu fui comer 5 horas da tarde uma banana e sem vontade de comer. Eu percebo, eu sinto que quando a gente tira esses carboidratos simples, essas coisas ruins, que vai direto pro sangue, gente, o corpo fica tão tranquilo. Você nutriu, deu os nutrientes que precisa, não sente essa fome toda, sabe? Não senti. E o bem-estar, meu Deus, é maravilhoso. E aí eu quero que isso seja sustentável, então eu percebo, eu sinto, meu corpo está dizendo que eu estou no caminho certo. Percebo que ele está buscando a homeostase. A homeostase é o nosso corpo buscando sempre estar em equilíbrio. E diante do fato de eu ter ficado doente, eu percebi que eu precisava dar uma chacoalhada na minha alimentação aí, eliminar coisas ruins para me ajudar na recuperação. E eu acertei. Tirei o arroz, fiz esse detox de um dia aí, detox entre aspas, né? Mas eu já me senti melhor no dia seguinte. Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, você tem que ter equilíbrio, comer alguma coisinha, uma pizza de vez em quando, não sei o que e tal. Tá, ok, mas pensando nessa homeostase que o corpo sempre busca, você jogar coisas com açúcar, né? Massa, açúcar mesmo, de adição, né? Que tá só trazendo inflamação pro seu corpo. Isso é buscar o equilíbrio, né? Não, não acho que seja. Para que a gente tenha equilíbrio, a gente precisa de fato tentar jogar coisas boas, porque basta os estresses que a gente já vive na vida, a poluição que a gente aspira, né? As coisas que precisam colocar nos alimentos para que eles durem, né? Os conservantes que a gente já acaba tendo que consumir, os hormônios que jogam nas carnes, e não tem outro jeito, a gente tem que consumir. Então, assim, isso daí já é a parte ruim, né? Assim, o que a gente joga para dentro da gente tem que ter responsabilidade com o nosso bem-estar, porque é para a nossa vida ficar melhor. Eu percebo a diferença de mim nos últimos 3 dias, da minha mente, porque o açúcar ele traz uma agitação mental. Eu tô numa paz. Nossa, muito bom. Então, te convido a pensar sobre isso e experimentar. Quando você nunca fez algo assim, nos 3 primeiros dias é meio desesperador, mas depois passa, tá? Saiba que passa, aguenta firme. E é isso, eu tô aqui feiosa, tô gravando de noite, porque aí pode ser que a imagem não esteja muito legal pra você, mas eu tomei a decisão de que é vida real, né? Eu tô aqui pra compartilhar, não sou nenhuma blogueira que tem, eu tenho que 11 inscritos até agora. E a minha intenção com esse canal é realmente que ele seja um diário, que eu possa compartilhar o que eu estou vivendo e de repente me conectar com outras pessoas que estão vivendo a mesma coisa, se a gente pode dar força uma para outra, ou mostrar as experiências bem-sucedidas na vida e isso poder inspirar outras pessoas. Eu preciso de inspiração para novos projetos, para as dificuldades que eu tenho na minha vida. Então, assim, algumas questões na vida, algumas áreas da vida eu já sou bem-sucedida e encontrei, vamos dizer assim, receitinhas de como viver que dão certo. E aí eu gostaria de falar para vocês, né? Vai que ajuda. Muitas pessoas me ajudam com os relatos que eu encontro por aqui nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube, né? Que a gente tem uma conexão, uma conversa um pouco mais demorada. Eu comi bem quando eu consegui, tá? Muitas verdurinhas, melhorando esses aspectos, mesmo quando eu tava doente, que eu não tava muito. Não conseguia nem fazer comida direito às vezes, mas sempre que eu lembrava que eu podia, eu tava fazendo alguma coisa de alimentação correta, né? Pra melhorar a situação. Porque é isso. Se às vezes a gente não consegue fazer perfeito como a gente idealiza, nunca vai conseguir, né? Mas é importante fazer o máximo que dá para fazer. Então a gente sempre pode recomeçar. Esse é o bacana, né? A cada dia novo, você abre o olho e tem um dia inteiro para você viver, é uma nova chance de fazer o que você acredita, de buscar fazer o que você acredita dentro do que você pode, dentro das suas possibilidades. E metade do dia comendo bem é melhor do que não ter comido só porcaria, né, durante o dia todo. Então, às vezes a gente pensa que tá fazendo pouco e não tá, porque cada dia é um pouquinho a mais. E assim a gente vai conseguindo comer melhor, viver melhor, ter uma vida mais equilibrada.
Então é isso, tô de volta e vamos que vamos por uma vida mais saudável.